Olá, pessoal! A partir desse capítulo, veremos figuras de linguagem, tá? Um recurso bem empregado em poemas, certo? As figuras de linguagem são empregadas para dar mais expressividade a um texto e podem ocorrer também em textos literários, quanto em gêneros de outras esferas. Ou seja, ela pode aparecer num texto chamado prosa poética, certo? Mas ela também é mais comum de ser percebida em poemas, como estudamos, né, na nossa unidade, no nosso outro livro, além de agora também em produção de textos, certo? Então, nós veremos algumas, certo? E eu vou dando o exemplo que tem aqui e mais um exemplo para você associar, né, a tal figura de linguagem que eu direi a seguir. Então, a primeira que nós veremos é a aliteração. Por que esse nome? A aliteração, ela tem como função produzir ou reproduzir um som de consoante, certo? Em vários versos. Aqui, por exemplo, ó, vem que vem o vento, vem que sopra num momento, vou montando num jumento, cavalgar o arco-íris. Então, percebam que a letra V, ela tem um certo destaque nessa estrofe, certo? Então, para isso, essa repetição das consoantes, eu tenho como aliteração, ok? Então, ó, a repetição de uma mesma consoante ou de sons consonantais semelhantes acrescentam um ritmo e uma musicalidade ao poema, e ele é chamado de aliteração, ok? Outros recursos também existem, né? Como eu disse, são figuras de linguagem. Uma outra bem conhecida nossa é a onomatopeia, certo? A onomatopeia, ela tem a função de reproduzir certos sons, né, da natureza, de objetos, ruídos dos animais, até mesmo das pessoas, certo? Em forma dessas representações gráficas, ó. Vamos ler para a gente compreender melhor. O Ei, aqui vai passando um riozinho. As águas órfãs fugindo. Aí, glu, 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 não diz nada para ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Né? Ele continua o poema, né? Porque nós temos essa simbologia aqui. Porém, o que está em destaque é o glu, glu, glu. Ou seja, imitando o som das ondas que o riozinho provavelmente forma, certo? Aqui, ó, desce da timbaúva pisando num passo pilão, pum, 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 tá? Então, aqui é como se a gente estivesse pisando, socando a uva dentro do pilão, certo? A gente também, bem conhecido nosso, é o toque, 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 né? Que ele imita o som de uma pancadinha na porta, certo? O buá também de chorar, né? É uma representação do som do choro das pessoas, certo? E vocês vejam que ele já vem explicando e já vem com um exercício, explicando e um exercício. Só que no momento nós ainda não o faremos, certo? Nós iremos conhecer as figuras de linguagem e depois, num segundo momento, vocês irão fazer esses exercícios, ok? Então, agora, uma outra figura de linguagem é a paronomásia, tá? A paronomásia, ela tem a função de produzir sons semelhantes, mas com sentidos diferentes, certo? Elas são chamadas de parônimos quando elas têm exatamente o mesmo som, mas elas têm sentidos diferentes, certo? Na gramática, a gente aprende como palavras parônimas, certo? Nós ainda aprenderemos. Mas também é um recurso utilizado nos poemas, chamado de paronomásia ou paronomásia, certo? Um desses dois nomes. É mais conhecido por paronomásia, tá? Esse primeiro nomezinho aqui,
ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Como? Comum, selvagem, como? Certo? Então, aqui nesse início, eu já tenho duas vezes a palavra como, porém, ela está com sentidos diferentes. Comum, selvagem, é meio que uma comparação, né? O homem está se comparando a um selvagem. Ele come, aqui é do verbo comer, como, tá? Então, nós temos a mesma grafia, o mesmo som, só que eles têm sentidos diferentes. Então, neste caso, eu tenho uma paronomásia, tá? A mesma coisa se eu disser assim, por exemplo, eu vou criar uma frase com a palavra meio. O cuidado com o meio em que vivemos pode ser um meio para nos salvarmos. Ou seja, o primeiro meio que eu falei é sobre o meio ambiente, certo? Então, o cuidado com o meio ambiente que a gente tiver será um meio, será um caminho para nos salvarmos, tá? Então, a gente escreve a palavra da mesma forma, pronuncia do mesmo som, mas elas têm sentidos, significados diferentes, ok? Essa é a função da paronomásia. Na sequência, nós temos a assonância, certo? A assonância, diferentemente da aliteração, que era a repetição de sons, sons consonantais, a assonância vai ser a repetição de sons vocálicos ou de vogais que se aproximam no som. Tá bom? Então, aí eu vou ter a assonância, quando a repetição da letra será uma vogal. Por exemplo, gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Então, percebam que só nesse trechinho eu pronunciei a letra I por diversas vezes, ok? Então, aqui eu tenho um caso de assonância, porque eu repeti por diversas vezes o som da vogal I, tá? Um outro exemplo, também é um trechinho de uma música. É preciso saber viver, tá? Que eu repito o E, não o I aí, né? No caso desse verso, e sim o E, ó. E, do E, né? Preciso saber viver. E, de novo, certo? Então, eu tenho a repetição do E. Neste caso, também eu tenho a assonância, que é a repetição das vogais ou de um som vocálico, ok? E as figuras de linguagem estudadas até aqui, elas estão relacionadas a recursos sonoros, certo? Presentes nos textos. A gente percebe que a gente fez relação com o som e com o nome, né, das figuras de linguagem estudadas até aqui. Na próxima página, nós estudaremos outras, certo? Que são também figuras de linguagem, só que elas não estão tão relacionadas ao som, e sim à expressividade que cada uma delas vai nos trazer, tá? Nós temos a metonímia, a primeira delas, certo? Que é uma figura de linguagem que depende da expressão, que ela dá expressividade, destaque para alguma coisa, tá? Então, a metonímia é a substituição de uma palavra por outra, em virtude de existir uma relação entre elas, tá? De fácil identificação, tá bom? Essa figura de linguagem, ela pode aparecer de diversas formas, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, ó, letra A. Devemos respeito a seus cabelos brancos, tá? Então, aqui, esses cabelos brancos estão substituindo uma idade mais velha da pessoa, tá? Então, ele faz relação com a idade. Então, isso eu chamo de metonímia, quando eu utilizo um outro recurso para dizer que a pessoa é mais experiente, que ela é mais velha,
ok? Na letra B, nós temos um outro exemplo, ó. Tomamos um refrescante copo de água. Na verdade, você não tomou o copo, você tomou o líquido que estava dentro dele, que era a água, tá? Mas nós todos dissemos, tomamos um copo de água, tomamos um copo de refri, enfim, nós substituímos, né, o conteúdo pelo copo, né, pelo utensílio que está sendo usado. Mesma coisa quando nós dissemos, comi 2 pratos de comida. Na verdade, você não comeu o prato, você comeu o alimento que estava no recipiente, tá bom? Então, o que se toma é o conteúdo, né, como eu acabei de falar, e não o recipiente, né, o copo ou o prato, no caso do exemplo que eu falei. Nesse caso, ocorre a metonímia do continente pelo conteúdo, ok? Um outro exemplo. Não lia, portanto, o negrinho do pastoreio, o que já preparava o terreno até para eu deixar de ler Machado de Assis ou Dalton Trevisan, certo? Então, eu usei no nome das obras do Machado de Assis e do Dalton Trevisan o próprio nome das pessoas, dos autores, certo? Então, olha, no trecho C, é estabelecida uma relação de afinidade entre o autor e as suas respectivas obras, certo? Ou seja, citam-se o nome dos autores para se referir à obra que eles fizeram. Esse exemplo de metonímia chama-se o autor pela obra, certo? Nós temos também um outro exemplo aqui. Um Van Gogh será leiloado em Paris. Então, não é o Van Gogh em si, e sim uma obra, certo? Feita pelo pintor Van Gogh, ok? Mais exercícios que faremos adiante, tá? Vamos colocar fim nas nossas figuras de linguagem, vendo mais 2, tá? Mas eu já vou de antemão dizendo que existem muitas mais, mas nós estudaremos aos poucos. Então, agora nós faremos o estudo dessas 2 que faltam, e aí sim retornaremos para os exercícios gradativamente, tá? Não faremos tudo de uma vez. A comparação é quando exploramos uma relação de semelhança entre 2 elementos, associando a característica de um elemento ao outro. Isso ocorre à nossa figura de linguagem chamada comparação. A comparação é geralmente estabelecida com a palavrinha tal qual, a palavrinha como, o que, certo? Existem outras, não é somente o como, não. O como é o mais comum utilizado na comparação entre estes elementos, tá? Mas não é a única palavra, beleza? Então vamos lá. Olha que amor, Luciana, é como a flor que não dura demais, tá? Então aqui ele tá comparando o amor, tá, com a flor. Ele usa a palavrinha como, ok? Então, olha, um outro exemplo. Seu olhar é como a estrela guia. Então, eu estou usando a palavrinha como para estar comparando o olhar com a estrela guia, certo? Então, aí eu tenho uma comparação, até porque eu usei esse elemento comparativo, o como, tá? Mas como eu disse a vocês, existem outros, tá? O tal qual, por exemplo, tá? O que, o tanto quanto, tá? Isso eu tô fazendo uma comparação entre 2 elementos, tá bom? Por relação de semelhança entre si, tá bom? Agora, a metáfora é quando também aproximamos 2 elementos diferentes por meio de uma característica comum entre os dois, certo? Nós chamamos essa figura de linguagem de metáfora. Aí você vai falar, ué, mas se a gente está comparando por característica, é uma comparação. Sim, é uma comparação.
Porém, na metáfora, eu não vou utilizar aqueles meios comparativos, como a palavrinha como, tal qual, tanto quanto, eu não utilizo, certo? Essa característica não é mencionada no texto, obrigando o leitor a usar os seus conhecimentos sobre os elementos de aproximação. Ou seja, é uma comparação, mas subentendida. Por quê? Olhem a diferença. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. Apesar da gente estar falando que o medo é uma linha que separa o mundo, na verdade o medo não é uma linha. A gente está comparando pela semelhança que separa o mundo, certo? Então, aqui também ele compara o medo com uma casa. Não é que o medo é uma casa, ele é parecido, ele é semelhante a uma casa onde ninguém vai, certo? Então, aqui eu não utilizei a palavrinha como, certo? Eu poderia ter feito assim, ó. O medo é como uma linha que separa o mundo. Aí eu estaria usando a figura de linguagem comparação. Mas como aqui eu não utilizei o termo como, então aqui eu tenho a metáfora. Ou seja, é uma comparação subentendida, ok? Mesma frase que eu usei lá em cima, lembra? Seu olhar é como estrela guia. Se eu tirar o como, ela fica sendo uma metáfora. Ou seja, seu olhar é uma estrela guia. Então tá havendo uma comparação subentendida. Ela é como se fosse uma estrela guia. Não é que ela é uma estrela guia. Ok? Então, quando eu tenho aqueles termos comparativos ali, ó, o como, tal qual, o que, aí eu tenho uma comparação. Agora, quando eu não tenho esses termos comparativos, eu já digo que logo é uma coisa ou outra, aí eu tenho uma comparação subentendida, vou estar usando a figura de linguagem chamada metáfora, ok? Então, por enquanto, são muitas informações, né? Então, eu vou parando por aqui, certo? E voltaremos lá para o nosso início de conversa, né? Que foi a onomatopeia e a aliteração, tá? E por enquanto eu vou deixar estas lições para que vocês façam apenas a página 59 e página 60, tá? Depois nós faremos mais exercícios para conferência nas aulas online, ok? Obrigada e até lá!